Olá, bom dia, amigos. Saudações a todos que nos acompanham nesta manhã de domingo, aqui no Recife, bastante ensolarada. Como está aí, Maria, na cidade do Porto? Aqui também, apesar da temperatura ainda estar um pouco muito fresca, mas o dia está muito bonito mesmo, com o sol. Maravilha, um domingo maravilhoso. Saudações a Kate, a nossa querida Maria José e a todos que estão nos acompanhando, que todos os domingos nos acompanham nessa nossa jornada do estudo da obra da benfeitora Amélia Rodrigues. Este projeto criado, não é, sob inspiração dos benfeitores espirituais pelos caminhos de Jesus. Estamos aqui, né, saudando também os companheiros que estão sempre próximos a nós, escutando, acompanhando, participando. Nossa querida Glodete, saudações querida, Mônica, Dona Sônia, nossa querida, Marcos e tantos outros que sempre nos acompanham neste trabalho. Sejam muito bem-vindos, que essas vibrações de amor que já estamos sentindo, não é, Maria, não é, Kate? Essas vibrações do Evangelho possam alcançar os lares de vocês, onde vocês estiverem, porque para o Espírito não há fronteiras. Nossas mentes e nossos corações podem se irradiar por toda parte. Gratidão a todos os canais que divulgam este trabalho, são muitos canais, que toda essa rede de divulgação do Evangelho, da doutrina espírita, se fortaleça cada vez mais. Então, vamos iniciar o nosso trabalho hoje, fazendo a descrição da nossa tela, né, para os nossos irmãos com deficiência auditiva. Então, no quadrante superior esquerdo, estou eu, de Janane Mendonça. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos claros na altura dos ombros. Estou usando uma blusa verde, um microfone pequeno, pequenininho, branco, óculos com aros escuros. Por trás de mim temos uma estante com livros e objetos de decoração. No quadrante inferior esquerdo está a nossa querida Maria José. Ela é uma mulher de pele morena clara, bem clarinha. Ela tem um cabelo preto, está bem aqui na altura do pescoço. Ela usa um óculos também com as armações escuras, não é? Está usando uma blusa azul clara, uma camisa azul clara. Não, é um casaquinho azul claro com a blusa rosa. Por trás dela há uma parede com fundo branco. No quadrante superior direito está a nossa querida Kelly, fazendo a tradução dos sinais. Ela é uma mulher de pele clara, cabelos pretos, amarrados num coque, num rabo de cavalo. Ela está usando uma blusa azul, uma camisetinha azul, e por trás dela um fundo claro. O livro que nós vamos apresentar hoje, da benfeitora Amélia Rodrigues, é esta obra extraordinária, que vocês estão vendo aí na tela. É Vivendo com Jesus, psicografia do nosso querido Divaldo, publicada pela editora Leal. O capítulo escolhido para reflexão na manhã de hoje, que a nossa Maria José vai refletir, né, com a sua capacidade de interpretar com tanto amor o Evangelho, o capítulo será o 16, Sementes de Vida Eterna. Então, Maria, fala, Maria, que sementes são essas? Bom dia, Sementes. bom dia a todos vocês, bom dia Kate, Nani, bom dia a todos que acompanham. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para aprendermos, né? Quanto mais a gente fala do Evangelho de Jesus, mais nos dá prazer na alma. E o livro hoje, como o Nani já apresentou, o Vivendo com Jesus, pelo Espírito Amélia Rodrigues, nós escolhemos o capítulo 16, Sementes de Vida Eterna. E Jesus falava por parábolas, né?
As parábolas são histórias contadas, cheias de ilustrações, de metáforas, mas que trazem elementos que as pessoas possam compreender melhor, porque muitas vezes são elementos conhecidos do seu dia a dia. E Jesus conhecia tanto os seus seguidores, penetrava-lhes os conflitos, trabalhava em silêncio a sua transformação, modelava-as com paciência, a fim de que todos se equipassem dos instrumentos valiosos para o ministério que lhe estava reservado. Jesus conseguia ser ouvido, porque ele sabia muito bem ministrar sensibilidade, sabedoria com destreza e habilidade rara. E os seus conselhos eram e são tão valiosos que ele adicionava às narrativas que elaborava, e por isso era uma pedagogia, né? A didática dele que ele escolheu, ele utilizava-se das imagens do dia a dia, de forma que as informações jamais fossem esquecidas. E Jesus também era um psicólogo especial. Sabe por quê? Porque ele sabia como alcançar as áreas sombrias da personalidade dos seus ouvintes e também aplicar-lhes a terapia conveniente sem alarde. Por isso que Jesus ali sabia tocar em cada um aquilo que ele lhes dizia a respeito. E foi por isso que ele falou da parábola do semeador. Esta parábola do semeador, ela também é encontrada em 3 evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, e até no apócrifo evangelho de Tomé, também está lá. Nesta parábola, Jesus conta que um semeador saiu a semear e deixou cair no caminho, em terreno rochoso, entre os espinhos, onde ela se perdeu. Porém, quando a semente caiu em terra boa, cresceu e multiplicou-se por 30, 60 e 100 na colheita. Então, Amélia Rodrigues nos deixa bem claro que essas sementes foram atiradas e caíram nos mais diversos sítios, como a beira do caminho, os lugares pedregosos, entre espinhos, até chegar também numa terra boa. Então, nessa maravilhosa parábola, identificamos 4 tipos de solos que podem ser muito bem a representação de cada criatura humana. Então, vamos aqui, junto com a Amélia Rodrigues, entender melhor cada tipo de solo, né? As sementes que se encontraram à beira do caminho representam as pessoas que ouvem falar das bênçãos do Evangelho, até se interessam por elas e interessam-se também por recebê-las, por essas mensagens. Mas, no entanto, quando chega no momento de definição do rumo, da aplicação do tempo, de aplicar verdadeiramente na prática aquela mensagem, as sementes são comidas pelas aves dos céus, desaparecem. E somente se preocupam essas pessoas em preservar aquilo que lhes atende à avareza, ao egoísmo, aos interesses imediatistas. Por isso que as sementes ficam à beira do caminho. Os solos áridos, que são os secos, representam as pessoas inóspitas, que vivem solitárias nas suas angústias, nas suas ansiedades mal disfarçadas. Amélia nos diz que são convenientes e falsamente afetuosas, desde que possam usufruir o máximo. Então, esses solos secos são aquelas pessoas indiferentes, é aquela turma do tanto faz, que não percebe as bênçãos divinas, parece que não toca em seus corações para despertar para os sinais de Deus que existem em nossa vida. Já os solos pedregosos caracterizam as pessoas pela rudeza, pela maneira grosseira com que se comportam. Mesmo quando se lhes cuida, parecem até
impermeáveis, insensíveis. São muitas vezes almas angustiadas, assinaladas pelos espinhos do desconforto moral em que vivem. Então, nesses solos pedregosos, que ela caracteriza-se pela grosseria, são aquelas pessoas até que demonstram incapacidade, Nani, de um gesto de cordialidade, de gentilezas, de afetos, não demonstra, assim, alegria por estar a conversar com uma pessoa, a estar numa presença de alguém. São pessoas mesmo que demonstram grosserias na palavra, nas ações, e que são incapazes também de gentilezas, não é? E os que estão entre espinhos? Os que estão entre espinhos são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas caminhando sobre o peso dos cuidados do mundo, daqueles apelos convidativos do mundo terreno, da sedução da riqueza, das ambições de outras coisas e dos prazeres da vida, esses prazeres transitórios, né? Elas sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Ou seja, deixam que outras coisas, os vícios morais, principalmente, sufoquem a palavra, que são os espinhos, né? E não torne essa palavra adiante, germinada, frutificada. Mas, no entanto, existem também aquelas pessoas que se encontram, sim, preparadas para semear o evangelho, para a vivência do bem. São estas pessoas, segundo Amélia, afetuosas e ricas de alegrias, são transparentes, são gentis, são melhoradas com a dádiva da presença de Jesus em suas vidas. E assim, estas pessoas, elas se tornam mensageiras vivas da mensagem da libertação e da vida eterna. São elas que produzem o bem e se entregam ao apostolado do amor. São elas que se tornam apóstolos do amor, missionárias da esperança, porque elas entendem o significado do mestre em suas vidas. Fala aí, Nani. Ai, Maria, que bom te ouvir, que beleza. É isso mesmo. E Jesus, Maria, ele falava a reflexão daquela população ali de agricultores, de lavradores. Ele queria criar um símbolo que chegasse ao coração daquele homem que o escutava naqueles dias e que pudesse também atravessar o tempo, não é? Então, assim, que terreno é esse, não é, Maria? Será que dentro de nós, do nosso coração, nós não temos, assim, no terreno do nosso coração, ainda partezinhas desses tipos de terreno? Não é? Verdade, verdade. Porque sim. ainda temos algumas vacilações, alguns conflitos, ainda temos muita terra a ser semeada pelo amor, não é, Maria? É verdade, Nani. E como nós fazemos a reflexão pelo que traz o Evangelho, mas também pelas palavras de tanta amorosidade de Amélia Rodrigues, nós sabemos que o semeador semeia a palavra, né? A semente é a palavra. O semeador é o Mestre Jesus que trouxe a mensagem divina. E nós somos os solos, né? O semeador divino, ele prossegue atirando as sementes em todas as direções e não está preocupado com o resultado imediato do trabalho. Ele sabe que mais tarde todos nós vamos mostrar, sim, a nossa colheita, mas ele não tem pressa porque ele conhece as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, neste grande plantio, nesta grande semeadura em que nós somos convidados a fazer diariamente. Então, diante dessa oportuna parábola, cabe aos verdadeiros discípulos de Jesus na atualidade, que somos nós, né? Como naquele tempo, mas principalmente vamos refletir no dia a dia de hoje, que nós façamos uma análise para que nós possamos verificar qual é o tipo de solo que nós somos.
de que é que nós necessitamos fazer para nos transformarmos sempre para melhor, para que nós possamos alcançar o patamar da terra boa e generosa. Então, todos os dias, as boas sementes de Jesus são semeadas em nossas vidas e não faltam estímulos e orientações da consciência. Eu sempre costumo dizer nas minhas falas que todos os dias nós temos bilhetinhos divinos. Agora me lembrei de Manuel de Barros, quando ele diz assim: quem me apresentou Deus foram as formigas. Né? Prestando atenção na natureza, os bilhetes divinos estão espalhados. São convites para a nossa vida se tornar melhor. Mas, no entanto, nós ainda nem sempre nos encontramos na condição evolutiva de vivenciarmos a terra boa, não é? Porque as sementes das verdades eternas, elas caem em todos os corações, ainda que tomem diversas características por inúmeros pensamentos e doutrinas que nos aproximam de Deus, e Deus é o grande semeador de vidas. É Deus que semeia a vida. E ainda que temporariamente caminhemos entre pedras e espinhos, ou que estejamos à margem do caminho, o destino de todos nós, Nani, é a perfeição espiritual, porque essa é a lei de Deus, o nosso progresso, alcançarmos a luz. Mas a grande pergunta que eu deixo aqui para todos nós, né? Nós que estamos aqui com a palavra aqui nessa tela virtual e todos que estão acompanhando, que tipo de solos nós somos? Os discípulos de Jesus eram o solo fértil, porque suas vidas mostravam que o evangelho estava bem plantado em seus corações. Mas muitas outras pessoas que ouviram os ensinamentos de Jesus não aceitaram a sua mensagem. Seus corações eram como os diferentes solos, né, do solo infértil da parábola. E todos receberam a mesma mensagem. Mas a diferença está no coração de cada um. Hoje, nós sabemos que muitas pessoas ouvem o evangelho, mas nem todos entendem e aceitam. Somente os corações onde o evangelho ganha raízes é que tem suas vidas transformadas. E quando isso acontece, Nani, os resultados são notáveis. São, como dizemos cá, espetaculares. Fala aí, Nani. Maria, quero registrar aqui também a presença da nossa Mônica, que trabalhou com a gente tantos anos no Peixotinho, acompanhando. Mônica Cordeiro, eu vou dizer o segundo nome. Sim. Nossa Mônica está nos acompanhando da Holanda, não é? Que maravilha, que maravilha. A mãe da nossa Mariana, né? Que coisa linda. Zoraide está aqui também. Zoraide é minha amiga. É muito lindo, porque, assim, na esteira do que você vem trazendo, Zoraide diz, precisamos reformar o nosso terreno para que assim possamos alcançar as nossas colheitas. Verdade, Zoraide, é tarefa nossa. Verdade, nós sim. Precisamos, nós somos o semeador é o Cristo, ele joga as sementes, como Maria diz, né? Os jardineiros. O jardineiro fiel, que é Jesus, sempre está jogando as sementes, com esperança em nós, nos amando sempre. Mas nós é que seremos os cultivadores dessa terra, não é? Verdade. E aí também a gente tem aqui, ó, acho que é Ana Freitas dizendo, caminhemos na busca do solo fértil, não é? Isso, verdade. Muito bom, não é, Maria? É verdade. E nós, Nani, somos todos sementes especiais do Pai de Misericórdia. Somos sementes que nunca se perdem. Não importa as nossas posições contrárias, porque, na verdade, elas são transitórias, não é? Pelos caminhos evolutivos da vida, cada um tem a sua velocidade.
Cada um vai ter o seu momento de despertar para o papel que tem que ser feito, que é de cuidar de sua vida, do seu coração, dos seus tesouros do céu. E é por isso que Jesus diz: aqueles, né, que têm ouvidos de ouvir, ouçam. E hoje, aqueles que ainda não têm ouvidos de ouvir, um dia vão compreender tudo. E eu acho tão bom porque Jesus termina a parábola dizendo assim, não é? Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. E não se trata apenas de quem ouve a palavra, mas como se ouve. De que forma ela é ouvida e entendida. Porque muitos de nós podemos escutar, mas apenas aqueles que a ouvem e a mantêm em um coração bom e honesto é que vão colher os melhores frutos. Eu gosto muito da frase que está no Evangelho, que diz assim: eis que o semeador saiu a semear, e as sementes caíram. E quando ele diz que a semente caiu em terra boa, cresceu e multiplicou-se por 30, 60 e 100 a colheita. Se nós pudermos trazer para uma linguagem matemática mais comum no nosso dia a dia, vamos imaginar que para uns só germinaram 30% das sementes, para outros 60%, e para outros 100%. Todas as sementes germinaram favorável. E nós precisamos fazer com que essas sementes germinem, nem que seja 1%, 5%, 10%, porque um dia chegará o momento de germinarmos as 100% das sementes. E então, é preferível que nós, como cultivadores, fertilizemos o nosso solo com o suor e não com as lágrimas. As lágrimas também vão irrigar o terreno, mas que seja melhor pelo suor do trabalho, pelo esforço que nós vamos fazendo nesta grande caminhada evolutiva, né? E eu deixo dito aqui, com essa mensagem de Amélia Rodrigues, que todos nós podemos, sim, ser semeadores. Semeadores da esperança, do amor, da luz, da paz, da gentileza, do sorriso, da cordialidade, da boa propagação de coisas positivas, né? Que nós sejamos semeadores de tudo que é bom que está na mensagem de Jesus. Que ali onde há discórdia, nós levemos a concórdia, a paz, a harmonia. E onde exista os sentimentos negativos, deletérios, como a raiva, o ódio, a malquerença, que nós levemos a paz, a alegria, o amor. Então, nós somos, sim, pessoas semeadoras, mas que nós semeemos o que é bom. Não vamos nos preocupar e nem perder tempo de estar semeando discórdia, desesperança, desarmonia. Isso não faz parte dos discípulos de Jesus, dos apóstolos de Jesus, do amor, não é? Que nós sejamos aqueles mensageiros da mensagem da libertação, da vida eterna, das sementes eternas. Não é mesmo, Nani? Ô, Maria, estamos aqui cheias, né, abundantes dessa amorosidade, dessa vibração que emana desse momento do estudo do Evangelho, né? Sobre essa iluminação de Amélia Rodrigues. Não é, Berenice, Delma, Silvana, Raíssa Souza, uma amiga tão querida minha, lá do MP. Tantos corações nesse momento. Como é grandioso esse trabalho, né? Podemos unir vários corações. Maria, você estava falando, e aí veio à minha mente o seguinte, que o nosso terreno interno, assim, a nossa argila interna, esse terreno do nosso coração, é um terreno dinâmico, ele não está pronto, não é? Jesus olha para a gente e ele vê não o pedregal, ele não vê os calhaus, sabe? Não vê as pedras, nem os espinhos. Ele vê a terra fértil que nós somos. Por isso que o semeador, que é ele, né, o divino semeador, ele sempre semeia
sempre joga a semente em qualquer terreno, ou seja, em qualquer terreno, em qualquer condição evolutiva, né, Maria, como você explicou, que nós estivermos. O semeador sai a semear sempre, sempre jogando a luz dele. E a gente é que vai trabalhando na argila interna essas nossas emoções, porque, Maria, são as nossas emoções, muitas vezes ligadas às nossas sombras, que nos fazem ter pensamentos e comportamentos equivocados, não é? Mas aí o semeador semeando e o processo da vida, que é dinâmico, faz com que a gente vá retirando os espinhos, as pedras, os calhaus, e a terra fértil vai brotando, não é, minha amiga? Que coisa linda. E nós sabemos, e Jesus sabia e sabe das nossas condições, das nossas fragilidades. Ele sabe também que a gente não chegou ainda naquele patamar tão esperado, mas chegaremos. Porque é comum para nós que estamos aqui vivenciando a experiência terrena, que nós vamos ficando distraídos no caminho, pelo meio do caminho, distraídos com coisas ilusórias, com espinhos que acumulamos dentro de nós vamos acumulando sentimentos que não nos fazem bem, não é? Por conta da experiência de conviver com o outro. Mas Jesus sabe tanto disso e tem tanta confiança de que nós vamos vencer, que ele disse em outra parábola que nenhuma ovelha se perderá. Não é? Isso, mesmo aquela que fuja do aprisco, que se distraia, que abrace os apelos do mundo, os apelos ilusórios, fantasiosos, mas nós vamos retornar à casa paterna de maneira melhorada, como muitos enganos que nós ainda já cometemos e ainda é suscetível de nós cometermos das nossas escolhas enganosas, mas a partir do momento que nós vamos tomando consciência de que aquilo não nos faz bem, não é uma boa para a nossa vida, a gente já vai colocando o pé no freio. Não, isso eu não vou fazer, porque a consequência daquilo me vai fazer muito mal. Eu não vou ficar bem comigo mesma. Então, a gente já vai fazendo devagarinho essa seletividade de coisas, porque nós sabemos que somos imortais. Nós não estamos aqui, mas aqui mesmo eu vou deixar. Não, não. Nós vamos levando tudo de volta à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Então, é preciso que nós, devagarinho, ninguém tenha pressa, porque nós temos as nossas dificuldades de andar, né? Mas é preciso que nós, tantas vezes, caiamos no chão, levantemos, mas levantemos tantas vezes quanto forem necessárias. E quando levantarmos, ergamos a cabeça, olhemos para frente, porque é lá adiante que a luz nos aguarda. Não desanimemos, semeemos esperança. Há tanta gente, Nani, sofrida, para baixo, sem alento, e nós precisamos levantar os caídos, sim, com a palavra, com a mensagem, com o afeto, com a amorosidade, com a luz. Não é mesmo? Verdade, Maria. E aí, falando das dores dos nossos dias, já conduzindo para o final nosso encontro, falamos do SOS Preces, da parceria do Projeto Escutatória com SOS Preces, convocando a todos que sentirem necessidade, que estiverem em casa nesse momento, com angústia no coração, se sentindo sozinho, 24 horas. O projeto escutatório em parceria com a SOS Preces. Sempre vai haver um escutador que vai orar com você, vai lhe escutar. Ligue agora, 31 3334 9700. 24 horas, Maria. Então, acredite, tem ali uma pessoa preparada para acolher você com muito amor. E já conduzindo para o final, Maria, fazendo nossas considerações finais, queremos agradecer muito a todos que nos acompanharam. Nós formamos uma egrégora, cada coraçãozinho de vocês
de cada um de vocês, em qualquer parte do mundo onde estiverem nos acompanhando. Ajudam a formar essa egrégora, esta capela de amor, que é esse momento do estudo do Evangelho. Gratidão a todos profundamente por estarem aqui todos os domingos conosco. Gratidão a todos os canais, que são muitos canais, não é? Que divulgam. Gratidão ao projeto Mãos Amigas, que está aqui representado pela nossa querida Kelly, que faz esse esforço tão abençoado de traduzir o Evangelho através de sinais, não é? Gratidão ao canal Ed Luz, que possibilita toda essa transmissão. A você, Maria, e a Jesus também, a todos os benfeitores. Faça a nossa prece final, minha amiga. Eu também agradeço muito a oportunidade de poder dividir, de poder compartilhar com vocês a mensagem de Jesus, para que nós nos ajudemos uns aos outros, para que nós possamos, sim, ser bons cultivadores da semente de vida eterna. E vamos à nossa prece, e que neste clima de paz, de luz, Jesus, na sua amorosidade, envolva todos nós, todas essas pessoas que acompanham virtualmente este nosso momento, mas também a todas elas que estão ligadas pela mente, pelo coração, a tantas e tantas outras. Ampara, Jesus, em nome do amor de Deus, a todos aqueles que estão necessitados, estão aflitos, os enfermos do corpo e da alma, os que já partiram para a pátria espiritual, que recebam o alento, o conforto, a paz e a luz, para que todos nós possamos formar uma grande corrente de harmonia, de amor e paz, para que nós possamos transformar este momento em gotas de luz e de esperança para todos aqueles que necessitam continuar semeando a boa semente. Fica conosco, Mestre Jesus, e nos ampara hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Muita paz, gente. Um abraço em todos. Um abraço em todos. Muito obrigada a presença de gente amiga, querida, irmã minha também, minha filha, todo mundo aí que dá muita força para que a gente possa divulgar. E divulgando, nós estamos, Nani, no próximo domingo, todos os domingos pelos caminhos de Jesus, às 8h da manhã. Estamos aqui. Muito Esperamos bom isso, vocês. Né? Com toda certeza. Um abraço fraterno a todos e um bom domingo espetacular para todos vocês. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces DDD 31 33 34 9700.